Boa noite a todos, queridos amigos no Ideal Espírita, que a paz do meio Rabi da Galileia, o amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos envolvendo os nossos corações, as nossas mentes, e que possamos, Senhor, nessa noite de hoje, estar com o nosso coração apacentado, com a nossa mente aberta, para o que será trazido pelo estudo na noite de hoje, as suas palavras de vida eterna do Mestre Jesus, os seus ensinamentos, e esse ensinamento da noite de hoje possamos introjetá-lo em nosso coração, como uma bússola nos guiar cada vez mais para frente, para o alto, na direção do Cristo Jesus. Sustenta nossa fé, apacenta o nosso coração e permita seus luzeiros de amor, da caridade, do amor e da paz, permita que nós possamos dar por iniciado o estudo que nos propomos na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. Obrigado a todos, boa noite a todos, queridos amigos no Ideal Espírita, irmãos queridos, que nos acompanham, tenha a paciência de nos ouvir nesta noite, como todas as quinta-feiras. E nessa quinta-feira estamos trazendo um tema que eu reputo de muita importância para todos nós, que é o tema A Vida Após a Morte. E vamos trabalhar em cima de uma página do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e essa página chama-se Eles Vivem. Então nós começamos as nossas considerações com a seguinte pergunta: quem gostaria de morrer aqui agora? Levanta o dedo. Obviamente, ninguém vai levantar o dedo. Quando eu faço a pergunta em qualquer público, ninguém levanta o dedo. E começamos as reflexões. Nós dormimos. Ora, todos nós dormimos. Descansamos pelo menos 8 horas por noite. É um terço das 24 horas passamos na nossa cama. Se nós dormimos, a pergunta é o seguinte: deitamos na nossa cama, despedimos nossas esposas, dos nossos maridos, boa noite, querido, boa noite, querida. Eu entro em sono, e se eu morrer à noite, acordou de manhã, cadê o Orlando Luiz? Morreu dormindo. Na realidade, isso não existe, morrer dormindo. Porque, às vezes, as pessoas falam, puxa vida, eu gostaria de morrer dormindo, para não sentir nada. Mas isso é uma história. Porque, na realidade, antes de você, quando você vai desencarnar, dormindo de um infarto fulminante, antes você sente a dor, acorda, ai, e pum, partiu. Quem está do seu lado, quando acorda, você já morreu. E nós temos medo de morrer. Se nós dormimos todas as noites, pode perfeitamente viável acontecer isso conosco. Eu, pelo menos, já morri 21, 22 mil e poucas vezes ao longo dos meus 69 aninhos. Que o sono é uma preparação para o nosso desencarne. Então, esse é o primeiro ponto. Então, não temos que temer o morrer, porque nós podemos morrer a qualquer segundo, a qualquer minuto da nossa existência, inclusive dormindo. Então, eu preparo. Outra coisa que me levou a trazer esse tema é
que as religiões ao longo do caminho sempre pregaram. O céu, o inferno, o paraíso, o purgatório, capeta, Adão e Eva, né? Essas alegorias todas, né? A morte. Ora, essas alegorias não existem. Quando o nosso querido Papa João Paulo II, numa homilia dele, a última homilia que ele escreveu antes do desencarne dele, e ele falava assim, quando eu li, eu vi em lágrimas, porque eu fiquei muito feliz. Ele, um papa, e falou na homilia dele assim, o céu e o inferno não existem. É um estado consciencial da alma. Ora, senhores, quando ele fala isso, ele acabou ali naquele momento de matar capeta, demônio, diabo, essas alegorias todas ao longo do caminho. Inclusive a morte, porque o céu, o inferno nós criamos pelo nosso estado de consciência da alma, daquilo que nós fazemos de bom ou de ruim. Criamos nossos céus ou nossos infernos. Um outro fator que me traz também é o medo que as pessoas têm do desconhecido. Porque as religiões, ela prega, todas as religiões, e elas pregam assim, se você for bom, você, quando morrer, vai para o céu. Quando você se for mal, você vai para o inferno. Se for muito bom, vai ficar no céu até esperando o juízo final, a separação do joio e do trigo. Se for muito mal, vai padecer no fogo do inferno a eternidade. Eu, quando via isso, quando vim da lida católica, eu achava isso um absurdo, porque esse Deus não é o meu Deus. Meu Deus é amor. Esse Deus possibilita e ia possibilitar que você ficasse eternamente padecendo no fogo do inferno ou no paraíso. Para mim, ficar no paraíso seria muito chato. Ficar ouvindo arco o tempo todo, violinos, não dá, né? Nós temos que trabalhar, nós temos que tentar nos recompor daquilo que nós fizemos no ontem, né? Outro fato, e aí nós vemos isso, e quando pergunta a um padre, um pastor, um rabino, né, eles vêm, não, você vai para o céu, você vai para o inferno, até esperar. Não dá para entender isso, né? Então, esperando que o Cristo venha separar o joio do trigo, as árvores boas das ruins. Não, com certeza não. Então, as pessoas têm medo do desconhecido. Com relação a isso, a minha mãe desencarnou com 89 anos de idade. Católica, fervorosa. Meu pai e minha mãe tinham indulgência papal do Paulo VI. Né? E ali trabalhavam dentro da igreja, com tudo aquilo. Eu me formei engenheiro e tudo. E a minha mãe recebia o padre em casa, aqueles ofícios todos, quando estava adoentado, tudo bem. Minha mãe, com 88 anos de idade, ela chegou para mim e falou assim, preciso conversar com você. Eu era confidente dela. Aí, eu falei, pô, não, mamãe, o que está te afligindo? E aquela conversa com ela me deixou muito triste. Me deixou muito triste porque ela fez a seguinte pergunta para mim. Meu filho, é verdade que existe vida do outro lado? E quando ela me formulou essa pergunta, eu fiquei muito triste. Porque ela chegava aos 88 anos de idade com medo de morrer, ainda com medo do desconhecido. E eu olhei para ela
e respondi assim: minha mãe tem vida e vida em abundância. Vamos combinar o seguinte: se eu desencarnar primeiro que você, eu pelo sono eu venho conversar com você. E se você for primeiro do que eu, você vai fazer a mesma coisa, está combinado, falando para mim que a morte não existe, a vida continua. Resplandecente com todos os painéis. Porque ninguém sai desse corpo, né, e simplesmente morreu, acabou. Essa seria a grande incoerência de Deus. Imagina aqueles que são cientistas, homens de ciência, se doam a vida toda, né, em pesquisa, morreu, acabou tudo. Aqueles homens letrados, com filósofos, falam 3, 4 idiomas, morreu, acabou tudo. Toda a dificuldade que nós temos no trabalho, na lida, no trabalhar, crescermos, nos formarmos ou não, na nossa dificuldade, nas nossas dores, constituir uma família, ralar, trabalhar, morreu, acabou tudo. Você é muito bom, né, o tempo todo se doa por caridade, o amor, morreu e encerrou tudo. Ou você é muito mal também. Aí você vai para o fogo do inferno ou vai para o paraíso. Não dá. Realmente, não dá, sempre brinco que nem passando maionese gourmet dá para você. Porque seria uma incoerência de Deus penitenciar você a viver no fogo do inferno e perder aquilo que você conquistou, os seus atributos que você teve, aquilo de conquista que você conseguiu, o que você se melhorou ao longo do seu caminhado. E vem essa doutrina de amor, que é essa doutrina espírita, que é a ciência de libertação de consciências e vidas, porque ela atua na causa das pessoas humanas, colocar para nós, né, que a morte não existe, que a vida continua em painéis esplêndidos, com toda a vida em abundância. Minha casa tem várias moradas. Palavra do nosso Mestre Jesus. Né? Então não podemos deixar que esse medo nos apavore, o medo desconhecido. O espírito de Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo Pereira Franco, ela tem uma frase que eu acho uma frase linda. E ela fala assim: a morte é a porta de retorno ao país de origem. Dia virá que seguirás também. Olha que fantástico. E na realidade é isso. Porque a verdadeira pátria não é a pátria que nós vivemos aqui, a pátria carnal. É a pátria do espírito imortal. Nós somos espíritos imortais. Nós somos viajores do tempo, indo e vindo milhares e milhares de vezes, de acordo com a nossa necessidade de evoluir, de evolução. É através da bendita reencarnação que nós vamos aparar as nossas arestas dos males que fizemos ontem, dos erros que cometemos aqui. Voltamos à paz espiritual, recebemos justamente as instruções e retornamos de novo, como o mesmo espírito, num outro corpo, para aparar as arestas do ontem. Nos reconciliar com os nossos inimigos. Porque lá atrás nós fomos péssimas biscas. Já matamos, já roubamos, já vilipendiamos, já levamos pessoas à loucura, à miséria, à fome, descalabro. Já fizemos tudo isso. E saindo do corpo incólume, aqueles que roubam tudo, tira dinheiro, tira direito de saúde, e que nós vemos hoje aí no mundo todo, e aqui nessa terra, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho,
As pessoas vão sair incólume e não vão resgatar nada, não vão pagar nada. Que Deus é esse? Então eu faço um desafio, como eu fiz um dia na tribuna. Vamos ser todos maus. Porque na hora da nossa morte, você se arrepende. Ah, padre, eu matei 10 pessoas. Eu me arrependo em nome de Jesus. Aí o padre, eu te perdoo em nome de Jesus. E ele sai serelepe da vida. E aqueles órfãos que ficaram, aqueles enlutados que ficaram, aqueles abandonados que ficaram, as incoerências que ele cometeu em roubo de saúde, de comida, de escola, de tudo, como é que fica? Saiu, acabou tudo? Não. Então ele retorna para resgatar. Então, na realidade, apenas essa porta que a Joana de Ângeles fala, né, a porta de retorno ao país de origem. É lá que nós vamos encontrar os nossos afetos e os nossos desafetos. Que ninguém sai incólume. Ora, se matamos 10, que nível de espírito nós vamos encontrar do outro lado? Esses 10 que estão do outro lado, vivos, não perderam a sua identidade, né, esperando o momento de com a duplicata na mão te cobrar. Né? Então você cria o teu verdadeiro inferno. Ou, ao contrário, a caridade, o amor, a doação, você vai. Então, na realidade, essa passagem do corpo é apenas uma mudança, é a grande mudança desse corpo aqui, bonitão, eu tenho que me elogiar, com certeza, né? Para, voltando à verdadeira pátria, a pátria espiritual. Depois retornando de novo. Então, a morte é apenas esse estado. Quantas milhares de vezes nós já desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos? Isso é a coerência. Porque não tem outra explicação em momento nenhum. E nós trabalhamos em mesas de mediúnica, no trabalho, e conversamos com espíritos. Ou eu sou muito doido, né, em ouvir espírito falar comigo, através do médium. É muita doideira. Francisco Cândido Xavier era um doido, né, quando trazia as mensagens de consolo, aqueles entes queridos todos, assinando tudo. Né? Lógico que não. Essa doutrina de amor que dá o consolo, vem nos consolar, que a morte não existe, que a vida continua, que nós somos espíritos imortais, somos viajores do tempo. Né? Então, está lá a nossa prede familiar, está lá os nossos amigos queridos que já partiram antes de nós na grande jornada, está lá os nossos pais, nossas mães, nossos filhos, nossos netos, os parentes, os amigos do coração. Se encontram nessas obras espirituais. E ali nós vamos nos reencontrar. É o grande reencontro de almas. Porque aqui é a passagem. Aqui, esse planeta é de aprendizado. É de provas e de causa e efeito, provas e expiações. Né? Ainda temos que ralar muito nesse planeta. Estão indo e vindo. Então, não podemos temer a morte. Então, quantos de nós aqui, todos nós que estamos aqui conversando, nos ouvindo, tecem consideração sobre a morte? Uma vez por semana. Vamos considerar, reúne a família e fala, hoje nós vamos falar sobre morrer. Quem é que faz isso? Ninguém. Mas por quê? É um assunto que nós temos que trazer à baila todo momento. Porque a grande certeza, a grande fatalidade que nós temos ao reencarnar é o morrer, é o desencarne. É a única certeza que nós temos. Entre o nascer e morrer, esse meio caminhada é acréscimo da misericórdia que o Pai nos dá para o nosso crescimento e a nossa evolução. Ok? Explicado, nós vamos trazer a página do nosso querido Chico Xavier,
eles vivem, já que nós conseguimos compreender isso, né? E ele começa assim: antes aqueles que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permita que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, eles estão vivos. Compartilham-se as aflições quando te lastimas sem consolo. Eles sentem isso na hora do desencarne. Porque é o elo cortado. É aquele elo da família, do amigo, do parente, do filho. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. A separação só não dói para nós, não. A separação dói para aquele que partiu também. Porque eles sentem, porque a morte do corpo não significa que você perdeu tudo. Não. Você está íntegro. Você está vivo. Eu sempre brinco. O dia de finados comemora-se o dia dos mortos. Não, para mim, eu comemoro o dia dos vivos, que ninguém morreu, porque a morte não existe, a vida continua. Isso é uma certeza absoluta. E nós vamos falar mais à frente sobre testemunhos reais, né, da vida após a morte, vivendo a vida plena do outro lado. Então, eles sentem essa separação, a dor, dói para eles separar. Aquele que estava na família, com seus filhos, com seus netos, tudo organizado, 50, 60 anos, de repente partiu, acabou tudo, morreu tudo, os laços de amizade, os laços fraternos se acabaram. Desculpe. Se é isso, esse Deus é muito mal, perverso e injusto. E eu tenho certeza que Deus é amor. Nos possibilita justamente, né, essa separação momentânea, que brevemente estaremos todos unidos e reunidos. Então ele sente a dor como nós sentimos da separação. Eles conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trêmulas no adeus, conservando na cusca do espírito as palavras que pronunciaste quando não mais conseguiam responder às interpelações que articulaste no auge da sua amargura. Eles sentem isso. Estão presentes ali. Estão do lado dali da gente. Então, não se desespere. Eles conservam na cusca deles essas palavras que pronunciaste quando não mais conseguiam responder. Eles estão ouvindo aquilo tudo. Então, por isso, no enterro daquele corpo, o espírito, uma grande parcela da gente, está presente ali, quando há ali possibilidade. Ele acompanha aquele desenrolar todo. E nós vamos ao cemitério, né, todos nós, e vemos realmente ali absurdos, desrespeito total com aquele irmão que está deitado ali. Ali está o corpo, mas ele está presente. Ele está vivo. Ele sente aquelas emanações. E as pessoas vão discutir de futebol, de isso, de festa, de tudo, menos uma prece por aquele irmão que partiu, que daqui a pouco nós também estamos partindo. Então, ele sente essa angústia toda. Ele sente na cusca da alma isso. Mas não podem mais se articular. Não tem mais
a voz. Né? Então, quando nós vamos, por exemplo, um paciente está no estado terminal, né? Ele está preso ali, às vezes está em coma, está tudo, mas o espírito está preso àquele corpo por necessidade dele ainda. E quando você chega, começa a falar, ele está te ouvindo? Tá. O espírito está te ouvindo, que ele está ali. Ele pode estar num coma profundo, ele está ligado ao corpo ainda. E está sentindo a sua presença. Mas a prova também é dele. Então, naquele momento ali que se encontra, né, nós temos que emanar o quê? Prece, palavras de carinho, palavras de conforto, de agradecimento, o que ele nos fez perante a nossa vida. Então, eles sentem tudo isso. Então, não admitas que estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Em momento nenhum eles ficam indiferentes. Agora, o que nós vemos é... Então, o que nós vemos é que as pessoas ficam ligadas no terra-terra. Quando nós voltamos lá no cemitério, né, e vemos aquela balbúrdia, às vezes numa capela, aquela confusão toda, ora, ele está sentindo. E outro fator, que às vezes me impressiona, e vejo, às vezes, nós vemos, às vezes, aqueles desesperos, né, em enterro, em funeral, né? Porque, se vocês observarem, o enterro de quem é espírita, de uma família espírita, ou de amigos, ele é diferente, querendo ou não. Dificilmente vai se ver algum desespero. Nós estamos ali cantando, homenageando, em prece o tempo todo, porque o que esse irmão está precisando naquele momento. Então, eu sempre me pergunto, na acústica minha, quando eu chego no cemitério e vejo aquele, papai, mamãe, aquela gritaria toda, a primeira pergunta que me vem no meu pensamento é: o que fizeste pelo seu ente querido enquanto ele estava vivo, estava encarnado? Que às vezes, a maioria das vezes, é a dor da consciência, por não ter realmente realizado em vida aquilo que poderia ter feito por ele. Eles sentem isso, né? Agora é a nossa dor, né, daquele momento da separação que não fizemos por aquele irmão na sua necessidade. Então, eles não estão indiferentes a nós. Eles estão ali o tempo todo. Estão do nosso lado o tempo todo. Né? E inquietam-se com a tua redenção aos desafios da angústia quando te afasta a confiança em Deus. Eles se inquietam. É o desespero nosso. Ora, nós temos que ter confiança em Deus. Cadê a nossa fé? Qual é o tamanho da nossa fé quando Jesus nos pergunta isso? Né? Então, nesse momento, nós vamos culpar Deus. Por que levou meu ente querido? Por que levou meu filho na eternidade? Por que levou meu pai, levou minha mãe e deixou meu pai, minha mãe, sempre foi uma pessoa correta, honesta e tudo, e está deixando pessoas de má índole, marginais, assassinos? E por que não levou eles e levou a meu pai? São questionamentos de angústia que fazemos a Deus. Então, Deus é mau, perverso e injusto? Não. Deus é amor. Cada um está no seu momento. Cada um de nós tem a sua hora. Chegou a hora, chegou o momento,
nós vamos partir. Então, eu, pelo menos, vivo cada dia da minha existência como se fosse o último. Porque eu não sei o minuto seguinte. Fazer um plano, que daqui a 10 anos eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Como daqui a 10 anos? 10 minutos, 10 horas, 10 meses, 10 minutos, 10 segundos, morreu. Então nós temos que estar preparados sempre para o morrer, o desencarne. E temos a confiança que Deus está no comando o tempo todo. Que nós não estamos órfãos. Estamos sendo amparados, envolvidos e apacentados pelos luzeiros de amor. Pelos nossos parentes que já partiram, estão do nosso lado, vibrando por nós. Então não temos que temer a morte. Mas eles que partiram se inquietam com essa angústia nossa quando questionamos Deus, o porquê. Eles percebem quanto te custa você se readaptar ao mundo. E a existência terrestre sem eles e quase sempre se transformam em sirineus incessante de ternura. Olha só. Então eles percebem quanto custa a nós se readaptar sem a existência deles. E você estava ali do nosso lado, nosso pai, a nossa mãe. É duro. É difícil perder um ente querido. Todos nós, já perdi mãe, já perdi pai, nós sentimos isso. E como sentimos? Saudade. Mas saudade, com educação, com conhecimento, que daqui a pouco estarei junto com eles de novo. Isso é uma certeza. Não é uma quimera, não é apenas uma doutrina que nos explica, isso pode ser, não tem achismo. Aí eu acho que é isso, não é achar, é certeza absoluta. Porque como diz Allan Kardec, fé inabalável só é aquela que enfrenta face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Então, é fé raciocinada, é certeza absoluta. E os Espíritos vêm nos trazendo as mensagens, e através do nosso querido Chico Xavier, 400 e poucos livros, através de Divaldo Pereira Franco, através de vários médicos no mundo, os Espíritos vêm falando as mesmas coisas. Todos estão errados, todos são loucos. Então, ele sente. Então, esses irmãos, nessa separação, e vendo que é difícil viver sem a convivência deles, eles amparam-te o trabalho de renovação. Eles estão do nosso lado, vão nos amparar no nosso trabalho de renovação, enxugando as nossas lágrimas, quando nós tateamos, ou eles enfeitam a memória perguntando, por quê? Por que foste? Por que me deixaste? Por que Deus fez isso comigo? Então, eles nos amparam. Então, eles percebem quanto custa a reputação no mundo e a existência sem eles, e quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante, amparando-se o trabalho de renovação. Eles estão do nosso lado, ali nos incentivando. A presença dele nós sentimos através do nosso sono, do nosso desdobramento do espírito, que é o único momento que nós temos da libertação do espírito, é quando dormimos, quando retornamos à parte espiritual, às regiões onde nós estamos com o nosso processo de sintonia, com a nossa capacidade. Somos maus, bom para lugares complicados, para as regiões umbralinas, difíceis, e encontrar com aqueles que nós fizemos mal. Matamos, levamos suicídio, e vamos para encontrar para outros lugares que nós chamamos de céu, não é para céu, mas são lugares tranquilos, serenos, calmos, onde os nossos entes queridos ali se encontram.
Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, pensa neles com saudade, convertida em oração, né? Pensar com saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acorde de esperança e devotamento, despertando para visões mais altas da vida. É a prece, é o lenitivo da prece, né? Oração. A prece, eu sempre brinco, arromba as portas do céu. Ora que melhora, diz os nossos queridos irmãos evangélicos, ora que melhora, e como melhora? É a prece. Se você pensar Aí eu pergunto, há necessidade de nós irmos ao cemitério levar flores? Minha mãe desencarnou tem 7 anos. Eu larguei aquele corpo no cemitério e nunca mais voltei lá. Nem eu, nem meu irmão. Porque ali está um monte de ossos. O espírito imortal lá está vivo. E já deu testemunho disso. Volta e meia nos encontramos em desdobramento do sono. Ela linda, maravilhosa. Então, nós não precisamos dessa certeza, né? Já é uma certeza para nós. Então, a prece. Então, se você pensar numa flor, pensa numa flor, ou no ramalhete de flores, pensa no seu ente querido que já partiu. Em pensamento, doa essa flor. Em que região espiritual ele estiver, ele vai receber as flores que você está enviando para ele. Isso é uma certeza. As flores são plasmadas, desmaterializadas e materializadas aonde eles se encontram. Querem uma prova disso? Então vou dar. Um grande amigo meu, não vou falar o nome, tinha um irmão e totalmente ateu. Não acreditava em nada. Uma mente brilhante, capacidade brilhante. E ele contraiu um câncer de pulmão. Fumava 4 maços de cigarro por dia. Ou seja, aquele câncer que contraiu, ele realmente, através de cigarro, ele conquistou aquele câncer, né? Que às vezes aquele câncer não está programado para aquela reencarnação para ele, mas pelo livre-arbítrio nosso, né? Aquele fumante todo, aquele tempo todo. Bom, esse meu querido irmão de infância, irmão querido, amigo querido, que é meu irmão espiritual também, né? Essas amizades que vêm lá de trás, nós falamos com ele, poxa fulano, dá um livro para ele ler, lê isso aqui, lê o Nosso Lar, essas histórias de carotinha, não sei se vocês acreditam nisso. Ele era assim, mas uma pessoa fantástica, coração aberto, uma mente aberta, brilhante, né? Caridoso pra caramba. Tinha uma namorada. Essa namorada ele namorou 24 anos, se eu não me engano. Nunca se casou. E era interessante isso. Ele morava com a mãe de segunda a quinta. E ela morava com os pais de segunda a quinta. Ele comprou um apartamento, botou em nome dela. E se encontravam sexta, sábado, domingo. Olha que maravilha. Um casamento desse dura 1000 anos. Né? Sim. Aí é fácil haver um casamento desse. Né? Só se viam segunda, sexta, sábado, domingo. E se amavam. Ela católica fervorosa e ele ateu. Bom. Escuta, ouça a Rádio Rio de Janeiro e tudo, começar a preparar ele. Mas ele nunca quis saber disso. Desencarnou. Morreu. Nós vestimos ele e tudo, eu e meu querido amigo. 6 meses depois,
mais ou menos, esse nosso irmão tinha uma grande amiga dele, uma médium, que era de um centro em Niterói. Numa reunião mediúnica, recebe uma mensagem, psicografia, vem através dela, o espírito se comunicando. Assim, vinha a mensagem e assinava o nome. Aquele nome que ela viu, eles costumavam sempre, no final da reunião pública, perguntar: tem uma mensagem aqui do seu fulano de tal. E o caso dele, ninguém no centro se identificou quem era aquele espírito. Mas o nome era muito comum. E ela pensou: poxa, será que é o irmão do meu amigo? O sobrenome era o mesmo. Ela guardou a mensagem. 2 dias depois, 3 dias depois, se encontrou com ele e falou: fulano, eu recebi uma psicografia lá no centro e do espírito, e ninguém sabe de quem era essa mensagem, ninguém se apareceu para receber a mensagem. Vê essa mensagem aí. Quando ele olhou a assinatura, o nome, falou: é meu irmão. Olha só. E o espírito vinha falando pela psicografia da médium: meu irmão, é uma verdade. A morte não existe, a vida continua. Eu me encontro aqui, internado num hospital, como doente da alma, pelos excessos que eu cometi pelo fumo. Como é que a médium sabia disso, que a médium nem sabia do caso do irmão dele? Olha só, grande coincidência, né? E estão falando da dificuldade dele que granjeou com aquele fumo dele, com aquele câncer dele. Testificando que se encontrava vivo em tratamento num hospital. E ali na mensagem ele manda um beijo para a mãe, para os irmãos e tudo. Pronto. Aquela mensagem se passou. Passou mais um tempo e ele não falou nada, ficou ali, veio dando testemunho que a morte não existe e a vida continua. Uns 5 meses, 6 meses depois, não sei quanto tempo, não me lembro, o importante é o fato, ele, no desdobramento do sono dele, ele é levado a uma órbita espiritual, numa sala bonita, e nessa sala se encontrava a sua mãe, encarnada ainda, viva, e um irmão, um outro irmão. De repente, pela uma porta, aparece esse irmão deles, encarnado, com um ramalhete de palmas brancas e vermelhas na mão, levando para os 3. Aquele encontro foi um encontro emocionante. Imaginamos nós, né? E quando ele me contou isso, eu me arrepiei, porque foi um encontro de afetos, né? Ele doando, né? Ali. Cada um volta, ele acorda aquele sono. E de manhã, logo cedo, o primeiro telefonema do dia era a mãe: meu filho, sonhei com teu irmão essa noite. Estava eu, você e o seu irmão numa sala bonita. É, mamãe. E lá entrava o seu irmão com um ramalhete de palmas brancas e vermelhas na mão. Caramba, muita coincidência. Eu falei: é mesmo, mamãe? Olha, meu filho, que imagem maravilhosa. Chegou o telefone, daqui a pouco, o outro irmão, que estava no sono deles, no sonho, entre aspas, liga: Roberto, liguei, meu irmão, recebi de um sono, à noite estava eu, você e mamãe, e numa sala linda, de repente, o nosso irmão entra com um ramalhete de palmas brancas e vermelhas, nos entregando, nos abraçando. Olha só, muita coincidência. Aquele sonho passou.
Aquele fato passou. 15 dias depois, ele se encontra na cidade com a noiva do irmão dele. E falou assim, puxa, quanto tempo eu não te vejo, aí se abraçaram e tudo. E ele falou assim, pois é, eu sei que vocês espíritos não ligam para isso, mas eu fui lá no cemitério. Aí mandei pintar a campa toda, arrumei tudo e levei umas flores. Aí ele fala assim, eu sei quais flores que você levou para o meu irmão. Aí ela respondeu assim, eu duvido você adivinhar. E ele falou assim, você levou para ele palmas brancas e vermelhas, não foi? E ela gelou, tinha levado palmas brancas e vermelhas. Porque no amor dela pelo seu ente querido, ela leva as palmas brancas e vermelhas. Essas palmas são materializadas na obra espiritual que ele se encontrava. E ele, pelo amor dos seus entes queridos, pelo sono do desdobramento, do reencontro, doa aquelas ramalhetes de palmas brancas e vermelhas aos seus entes queridos. Isso é uma realidade. Então, quando eu falo de doar uma flor, não precisamos estar no cemitério. Em pensamento, a prece arromba as portas do céu. Então, as tuas preces representam acorde de esperança e devotamento, despertando-os para as visões mais altas da vida, esses espíritos. Então, quando puderes, realiza por eles que partiram as tarefas que estimariam prosseguir e tê-los-á contido por infatigáveis zeladores dos teus dias. Continua a tarefa deles, né? Eles vão estimar isso, prosseguir as suas tarefas, né, de amor. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo para a elevação que lhe se faça necessária. Olha só. Então é incentivo isso. Então, quando te dispões a buscar os entes queridos domiciliados no além, contempla os céus em que mundos inumeráveis nos falam da união sem Deus, sem a Deus, e ouvirás a voz deles no próprio coração a te dizer: quem não caminhou na direção da noite, que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro do novo despertar. A morte é a porta de retorno ao país de origem. E eles ali se retornaram, né? Então, nós começamos justamente a entender isso. Nós temos a certeza absoluta. Vou contar um outro caso real. Um amigo nosso, também não vou citar o nome, o sogro dele, numa casa espírita, em Ipanema, trabalhou anos como médico dessa casa. Mais de 40 anos. Veio desencarnar com quase 80. Teve um câncer, apareceu mais tarde, já no final, com câncer ósseo. E esse câncer ósseo, os médicos dizem que é o pior câncer que tem, as dores são lacinantes. E ele não sentia dor nenhuma. Os médicos não entendiam nada. E ele continuou trabalhando na casa espírita, com passe, com tratamento espiritual,
com atendimento fraterno, até os últimos minutos que ele suportou. Anos acompanhou esse câncer com ele. E ele não sentia dor nenhuma e os médicos não entendiam nada. Ele desencarna. A sua esposa, na mesma faixa etária, um pouco mais nova, fica como trabalhadora da mesma casa espírita. O tempo passa, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não me lembro, e ela toma um tombo em casa. Desse tombo conhece um problema e ela vai para o hospital. Entra em coma, induzido, aí ficava naquela sonolência. Ora dormia, ora acordava. Ora dormia, ora acordava. Ora dormia, ora acordava. Bom, aquilo, a família do lado ali. Numa reunião mediúnica no centro, uma médium recebe uma mensagem do esposo dela. E ele falando assim: eu estou aqui, onde eu me encontro, nessa obra espiritual, numa cidade bonita, eu estou aqui arrumando a casa para fulano morar comigo, viver comigo. A casa é uma casa. E essa casa, como ela gosta muito de flores, é uma casa toda pintada de branquinho, que eu pintei com janelinhas azuis, e fiz uma cerca e botei umas flores que ela adora. Plantei flores, rosas brancas e vermelhas. Essa foi a mensagem psicografada pela médium, através do nosso irmão. Voltando ao hospital, num dessas situações de estar indo e voltando, acordava, dormia, acordava, dormia. Esse meu amigo querido estava no hospital quando ela acorda. Ela acordou e fala assim: meu filho, o fulano teve aqui comigo. Aí ele falou: é mesmo? É. Ele esteve aqui comigo falando. O que ele falou para a senhora? Aí ele falou que está construindo, está arrumando a casinha para nós ficarmos lá juntos. Diz que é uma casinha toda branquinha com janelas azuis. E esse amigo pergunta: a senhora viu? Ele falou alguma coisa a mais para a senhora? Ah, falou que está fazendo uma cerca toda branquinha com rosas brancas e vermelhas para mim, ratificando aquilo que ele vinha trazendo pela psicografia, testemunhando ali a certeza da vida após a morte, que a morte não existe, a vida continua. Nós precisamos mais de testemunhos reais como esse. Tem milhares e milhares e milhares. Então, por essa razão, em memória dos teus mortos, queridos, que vivem, não lhes assule as paixões subalternas com oferendas de ordem material. Já não necessitam desses mimos enganadores, nem das demonstrações exteriores do mundo na forma. Não precisam mais disso, de mimos, de oferenda. Eles têm agora um outro conceito na vida espiritual, compreende melhor o que foram, como poderiam e deveriam ter sido. E lamentam se não souberam conduzir a experiência pelas nobres linhas da elevação moral. Eles lamentam que podiam ter feito mais e não fizeram. E cada um de nós respeita-lhes a
memória, mas desvinculado das coisas transitórias. Não tem mais nada transitório para eles. Ama-os e liberta-os das evocações dolorosas do vaso carnal. Liberta eles. Que nós somos extremamente egoístas com os nossos entes queridos que estão em situações difíceis, complicadas, ali preso naquele corpo. O meu pai passou 69 dias no CTI. Eu ia os 69 dias, eu fui no CTI. Minto, 66, 13 dias eu não fui. E todos os dias que eu ia ao CTI, eu cantava para ele, aplicava passe nele e conversava com ele entubado, porque o espírito estava preso naquele corpo. E conversava com ele. E os olhos vidrados dele estavam ali me ouvindo. E eu falava, papai, segura na mão de Deus e vai. Aos seus 92 anos de idade, esse corpo, esse seu casulo de carne já lhe serviu, já lhe atendeu. Não se prenda a esse corpo, porque a morte não existe, a vida continua. Segura na mão de Deus e vai. E eu falava isso durante 60, conversava com ele, foi 3 vezes entubado, 3 vezes desentubado. Ali, numa dificuldade tremenda. Nós não podemos ser egoístas dos nossos entes queridos, quando se encontram em estados terminais. O que nós vamos esperar deles? Em que situação nós vamos esperar? Voltar para casa em que situação? Nas suas dores, dificuldades, toda a família? Não. Isso é um respeito. Isso é amor aos nossos entes queridos. E nós vemos que pessoas seguram e fazem um mal tremendo àqueles filhos que estão presos ali querendo se libertar. Então, ajuda através da tua valiosa dádiva de amor os que se demoram ao teu lado, experimentando aflições e desespero. Ajuda eles. Transforma as flores débeis, que logo fenecem e morrem, em pães de esperança, que sustentarão vidas em quase extinção. Transforma em caridade e amor. Apaga os círios da parca luminescência e acende a luz da caridade, pensando neles, para que as lâmpadas da misericórdia que coloque em outras vidas possam transformar-se em claridade sublime na consciência deles que já partiram. É o trabalho de caridade, de amor e doação. Preenchamos o nosso tempo e não fechados. Mitiga a sede. Diminui a fome. Alfabetiza. Enseja o medicamento. Fomenta a concórdia. Distribui esperança. Divulga a paz, recordando aqueles a quem te amas. A quem amas. E que partiram para o mais além. E chuvas de bênção cairão sobre eles, abençoando-te também. Não os planteis em desespero, não os exalte em qualidades que não possuem. Não possuem mais. Recorda-os na saudade e mantém-nos na lembrança do caminho, do carinho, sabendo por antecipação que um dia virá em que jornadearás também na direção desse mundo em que eles se encontram, voltando a estar ao lado deles, sendo feliz outra vez. E como dispõe ainda de tempo para preparar a tua viagem de retorno à pátria espiritual, organiza emocionalmente, entregando de tua vida a providência divina e vivendo de tal forma no corpo que, em chegando o momento da sua desencarnação, não te detenhas atado às mazelas nem às constrições do vasilhame carnal.
Que assim seja. Que possamos, a partir de hoje, em cima dos ensinamentos que a página nos trouxe, através do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, possa servir como o nosso caminho, a nossa bússola, sem temer do desconhecido, pois a morte não existe e a vida continua. É a certeza absoluta que nós temos que vamos encontrar os nossos afetos, aquele que nós amamos, que brevemente todos nós estaremos unidos e reunidos ao lado deles, que eles estão presentes em nossos pensamentos, na nossa caminhada e vibrando por nosso sucesso. Que o Mestre Jesus, esse amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos envolvendo, hoje, agora e sempre, nos amparando, nos protegendo, nos apacentando, nos fortalecendo a nossa fé, nos dando força e coragem para prosseguir na nossa jornada, na nossa caminhada. Amparo-nos, Senhor, pelo acréscimo da sua misericórdia, do seu amor. Sustenta-nos, Senhor, no momento das nossas dores, dificuldades, das nossas agonias, das nossas tristezas. Nesse momento de pandemia que vivenciamos, com a perda dos nossos entes queridos, dos amigos queridos do coração, envolva cada família que se encontra nesse momento. Mas não lhe dando o desespero da perda, que a perda é momentânea, que brevemente estaremos todos unidos e reunidos, Senhor, em seu nome. Ampara-nos, sustenta-nos, por pior que sejam nossas dores e dificuldades, por pior que seja aquele túnel escuro que nos encontramos, mas no final daquele túnel está a sua luz resplandecente, a nos convidar no seu convite amoroso que nos fez há 2000 anos. No vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Muita paz, muita harmonia, muita serenidade, e mais uma vez, muito obrigado pela participação e pela paciência conosco na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor, e que possamos estar unidos e juntos, reunidos na próxima quinta-feira. Que assim seja, paz e bem a todos os corações. Muito obrigado por tudo.